No Justiça para Todos de hoje, nós vamos falar sobre o movimento de combate à corrupção eleitoral. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Dr. Roberto Carvalho Veloso. O Justiça para Todos já está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. A AJUF, em parceria com a AMB e a Magisdf, abriu chamada de artigos para a produção do livro eletrônico Magistratura e Equidade, estudos sobre gênero e raça no Poder Judiciário. Os magistrados que quiserem participar da publicação devem enviar os trabalhos para o e-mail artigos.genero@magis.org.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de agosto deste ano. O resultado do segundo prêmio AJUF Boas Práticas de Gestão, destinado a selecionar ações bem-sucedidas na Justiça Federal, já pode ser consultado na página da associação na internet. Os vencedores serão premiados no segundo FONAGE, que será realizado de 21 a 23 de junho em São Paulo. Doutor Veloso, muito obrigada pela participação. É um prazer para nós estarmos aqui no programa da AJUF. Exatamente, para falar sobre movimento de combate à corrupção eleitoral. Para entender, para o nosso telespectador entender, doutor Veloso, o que é isso? Que movimento é esse? Esse movimento de combate à corrupção eleitoral, ele surgiu de uma necessidade no Brasil do enfrentamento a um grande mal, que é a corrupção eleitoral. E esse movimento, ele já deu duas grandes contribuições. A primeira foi a alteração do artigo 41A da Lei 9.504, que é a chamada Lei das Eleições. Esse artigo, ele possibilitou, a partir dele, a cassação de mandatos pela chamada captação ilícita de sufrágio. Ou seja, a partir dele, quem comprou um voto para se eleger, essa pessoa passou a ter o seu mandato impugnado na Justiça Eleitoral, podendo, inclusive, houve vários casos até mesmo famosos, de pessoas candidatas que houve a comprovação da compra de um voto e tiveram os seus mandatos cassados. Uma outra contribuição também enorme do movimento de combate à corrupção eleitoral foi a lei da ficha limpa, a lei complementar número 135, que alterou a lei complementar 64 de 1990, estabelecendo outros casos de inelegibilidade e também aumentando o prazo de cumprimento dessa inelegibilidade para 8 anos. Antes eram 3 anos, agora passou a ser 8 anos, e também resolvendo o problema que foi a condenação em segundo grau de jurisdição, já gerando essa inelegibilidade. Isso foi um grande feito da chamada Lei da Ficha Limpa. Essas duas leis, elas foram de iniciativa do movimento de combate à corrupção eleitoral. Um movimento que veio para ficar, um movimento que tem esse engajamento de diversas associações, começando pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação dos Juízes Federais, a AJUF, pela AMB e tantas outras entidades que estão lá reunidas com um único propósito, que é o combate à corrupção eleitoral. Então, o movimento atua em todo o país, de norte a sul? Perfeitamente. Nós temos aqui o movimento central e temos também representações nos diversos estados da federação. E é justamente por essas representações estaduais é que o movimento conseguiu recolher ou colher as assinaturas suficientes para essas leis de iniciativa popular, que foram essas duas leis. O senhor falou de leis, né? Mas assim, em geral, quais as outras ações que o movimento desenvolve em todo o país? Existe um padrão ou cada região, em cada região age de acordo com a particularidade daquele local? Agora, atualmente, o movimento de combate à corrupção eleitoral ele está preocupado com a reforma política. Então, nós estamos mobilizando as pessoas para dar apoio à reforma política, que é uma reforma necessária hoje para o Brasil. Não é possível mais
que o partido político ele contrate, eu vou dizer assim, ou ele angarie um artista famoso, um jogador de futebol famoso, candidate essa pessoa vai ter mais de 1 milhão de votos e elege outros candidatos que o eleitor não votou. Então o candidato tem mais de 1 milhão de votos e elege alguém que teve 10 mil votos, que é hoje o sistema proporcional brasileiro permite esse tipo de situação. Então a reforma política hoje ela é necessária e o movimento de combate à corrupção eleitoral está engajado nisso. Nós já fizemos reuniões, outras faremos no sentido de apoiar essa reforma tão necessária hoje no Brasil. Nós estamos vendo essa situação hoje do Congresso Nacional, ela em grande parte é motivada mesmo por essa situação de caos que está instalado. Nós temos no Brasil um sistema partidário com mais de 30 partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. Há outros tantos pedidos de registro desses partidos. E quando o presidente da República assume, o seu partido, o partido que o elegeu, tem uma minoria dentro do Congresso. A última eleição presidencial, o partido que elegeu a presidente da República tinha pouco mais de 60 deputados, de 513 deputados. Então é preciso uma negociação imensa dentro do Congresso Nacional, o que se chama presidencialismo de colisão, que é um sistema, infelizmente, que não deu certo aqui, que não tem dado certo aqui. As crises rotineiras, esse sistema, ele não tem sido capaz de resolver as crises. As crises elas estão se perpetuando no Brasil, nós estamos em crise política há praticamente 2 anos, ininterruptos, porque o nosso sistema político ele não consegue resolver. Ele não tem condições internas de resolver os seus próprios problemas. É preciso que haja pressão popular, é preciso que o povo vá às ruas, é preciso que haja esse nível de inconformismo por parte do eleitorado para que haja uma tentativa de solução, porque o sistema político ele não se resolve. Então, nós precisamos dessa reforma urgente. E o movimento de combate à corrupção eleitoral está engajado nisso. Está engajado no sentido... Nós fizemos agora há pouco uma reunião na Confederação, na sede da CNBB, com a presença de várias entidades, discutindo com o relator da reforma a possibilidade efetiva de se aprovarem medidas que aliviem essa tensão, como é a questão da eleição dos deputados federais, dos deputados estaduais, dos vereadores, por um sistema que não seja tão injusto como esse que está sendo agora, que propicia a eleição de pessoas que não tiveram votos suficientes dados pelo povo. Certo, doutor Veloso, a nossa conversa continua daqui a pouco. O Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos a falar com o presidente da AJUF, Dr. Roberto Carvalho Veloso, sobre o movimento de combate à corrupção eleitoral. Dr. Veloso, a AJUF participa ativamente dessa iniciativa? Claro, a AJUF ela tem cadeira cativa no movimento de combate à corrupção eleitoral, desde a sua criação. Sempre a AJUF está com representante. Eu mesmo, antes de assumir a presidência da associação, fui do Conselho Fiscal do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e a AJUF sempre está presente também nas reuniões que acontecem do movimento. Até na AJUF nós já fizemos reuniões específicas
com todas essas entidades componentes do movimento de combate à corrupção eleitoral. Pois é, doutor Veloso, ciente de toda essa problemática, o que o senhor tem a dizer dos mecanismos que o Brasil adota hoje para combater essa prática? O principal hoje é a prestação de contas, porque pela prestação de contas é possível que a Justiça Eleitoral ela analise se o candidato efetivamente gastou o dinheiro que ele arrecadou ou não. E são criados mecanismos para o controle disso, como, por exemplo, um link com a Receita Federal e também uma obrigatoriedade de serem abertas contas específicas para se gastar. Mas é evidente que há um problema no Brasil chamado Caixa 2. O Caixa 2 é o recebimento de dinheiro por parte dos candidatos, de pessoas jurídicas ou de pessoas físicas, não declaradas à Justiça Eleitoral. Como se combater isso? O principal mecanismo é justamente a fiscalização. É preciso que haja fiscalização. A fiscalização dos partidos, a fiscalização dos candidatos, a fiscalização do eleitor e a fiscalização do Ministério Público. Porque a Justiça ela só vai tomar conhecimento a partir do momento que houver o envio dessas informações, as reclamações, as representações que foram levadas à Justiça, é que a partir daí a Justiça vai poder tomar providências. Sem essa reclamação, sem essa representação por parte daquelas pessoas que são legitimadas, no Brasil o eleitor ele não tem legitimidade para representar diretamente a Justiça Eleitoral nesses casos. O eleitor pode representar o Ministério Público e o Ministério Público proceder ao pedido de cassação do mandato ou do registro à Justiça Eleitoral. Então, são esses os mecanismos que nós temos atualmente. Mas é preciso ter uma fiscalização mais rígida, mais rigorosa, para não acontecer o que nós estamos vendo hoje, que é o caso da Lava Jato tem revelado. Toda essa apuração da Lava Jato tem revelado que havia e há um desvio de dinheiro público para o investimento em campanhas eleitorais. Dinheiro, inclusive, oriundo de propina, dinheiro oriundo de corrupção e que, muitas das vezes, até declarado regularmente à Justiça Eleitoral. E isso representa até uma lavagem. Lavar o dinheiro por meio da declaração à Justiça Eleitoral. Então, o trabalho é imenso. Por isso é que nós precisamos de mais pessoas envolvidas nesse trabalho. E os juízes federais, eles têm um pedido no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, para participar também das zonas. Os juízes federais, eles não querem retirar os juízes estaduais, mas os juízes federais querem participar do rodízio. Então, hoje, as zonas eleitorais, elas são preenchidas por meio do rodízio entre os juízes estaduais. Então, onde houvesse vara da Justiça Federal, os juízes federais poderiam também ajudar nesse combate, nesse enfrentamento, participando do rodízio das zonas eleitorais, sem excluir ninguém. É um pedido que existe no TSE, inclusive há muita desinformação a respeito disso, porque muitos dizem que os juízes federais querem tirar os juízes estaduais, mas não é verdade. O que os juízes federais querem é participar. Somar, juntamente com os juízes estaduais. Pois é, o senhor falou de toda a atuação da JUF, desse empenho, também da falta de fiscalização que o senhor acha que tem que ser maior. E aí dá para dizer que se a legislação hoje, em vigor, ela é suficiente, como é que o senhor avalia a lei para combater a corrupção no Brasil? Olha, primeiro a fiscalização. É evidente que os mecanismos legais existentes, eles já possibilitam uma fiscalização. Muitas pessoas têm tido o mandato cassado por mal aplicação dos recursos angariados durante a campanha, ou gastos durante a campanha. Muitas ações de impugnação de mandato eletivo e muitas investigações judiciais eleitorais são instauradas a respeito disso. Mas nem tudo chega à justiça. Nem tudo chega à justiça justamente por falta dessa fiscalização mais rigorosa. E para que haja uma fiscalização mais rigorosa, é que o próprio movimento de combate à corrupção eleitoral instaurou o
o disque corrupção. Então, o disque corrupção eleitoral, ou o disque compra de votos. Há até um lema, né, que diz assim, a compra de votos tem consequências. Então, comprar o voto, vender o voto, ele tem consequências terríveis, porque se elege pessoas que depois vão desviar o dinheiro público. Pessoas que se elegem prefeitos, não fazem nada pela cidade e, na verdade, estão desviando o dinheiro público. Muitos deles até pagando agiotas que fizeram empréstimos elevados para custear as campanhas eleitorais e depois se tornam sócios da prefeitura, se tornam sócios do dinheiro público. Isso nós não podemos mais admitir. É preciso que haja, de fato, um enfrentamento, um combate a esse tipo de prática. Pois é, a gente já tem mais coisa para falar sobre esse assunto daqui a pouco no próximo bloco. E o Justiça para Todos volta em instantes. Voltamos a falar com o presidente da AJUF, Dr. Roberto Carvalho Veloso, e a conversa de hoje é sobre o movimento de combate à corrupção eleitoral. Doutor Veloso, no bloco anterior a gente chegou a falar da participação da sociedade. O movimento quer mostrar que a sociedade também tem que estar engajada nisso, né? E a quantidade de entidades da sociedade civil participando é uma prova disso, né? Claro, ninguém faz nada sem a sociedade. E a sociedade organizada tem dado a sua contribuição. Há um problema, quando eu falei sobre a reforma política, é preciso também esclarecer uma situação essencial. É que a reforma política ela deve ser realizada pelo Congresso Nacional. Mas será se o Congresso Nacional, eleito nas atuais regras, teria interesse em modificá-las? Ou seja, alguém que foi eleito com o sistema proporcional, permitindo que um artista de televisão tenha lhe dado votos indiretamente para que ele se eleja. Ele vai querer mudar isso? Então, essa é mais uma demonstração de que o povo precisa estar engajado. A sociedade civil precisa estar engajada, porque nós temos esse óbice fático no Congresso Nacional, que é um Congresso eleito pelas atuais regras. Será se a pessoa teria condições, eleito pelas atuais regras, de modificá-las correndo o risco de uma não eleição? Então, isso é mais uma demonstração da necessidade de o povo se engajar nessa luta pela reforma política. A reforma política ela é necessária. Existem várias propostas que estão em discussão. E nós, da AJUF, acompanhamos todas essas propostas no sentido de que a democracia e o voto do eleitor seja cada vez mais respeitado. E aí, nessa atuação, o que o senhor acha que hoje é um desafio da sociedade para ajudar nesse combate? Olha, o desafio da sociedade é justamente o engajamento. Como que a sociedade pode se engajar? Por meio de suas entidades. Por meio, no caso, os juízes federais pela AJUF, os juízes estaduais pela MB, os juízes do trabalho pela ANAMATRA, os promotores de justiça pela CONAMP, os servidores públicos pelas suas federações, os trabalhadores em geral pelas centrais sindicais. Então, por meio das suas entidades, o povo pode ter uma participação nessa reforma política necessária. É necessária porque nós não suportamos mais tanta corrupção. O povo brasileiro cansou, nós todos cansamos de tanto desvio de dinheiro público. Daí a necessidade de o povo se engajar nesta luta, a sociedade civil se engajar nesta luta.
Anteriormente o senhor falou bem interessante do Disque Denúncia. Como é que funciona a participação da sociedade com esse instrumento? Me lembrei agora do slogan. O voto não tem preço. A venda do voto não tem preço. Tem consequências. Então, muitas das vezes nós andamos em uma cidade e a cidade estava esburacada. Houve um exemplo assim dramático de uma cidade que o prefeito eleito ele arrendou a prefeitura. É algo inadmissível que nós não podemos mais admitir. Uma situação como essa acontecendo no Brasil do século XXI. Então, tudo isso mostra a necessidade que nós temos, tanto de dar apoio àqueles que estão envolvidos no enfrentamento à corrupção, como estabelecer medidas urgentes que possam enfrentar isso que está acontecendo. O desvio de dinheiro público e a compra de votos, porque isso tem uma consequência devastosa. A pessoa que se elege comprando votos, a pessoa que se elege gastando dinheiro oriundo de corrupção, ele não tem compromisso com a coisa pública. E por não ter compromisso com a coisa pública, é que nós precisamos enfrentar essa situação, não deixar que ela ocorra. Porque quando se desvia dinheiro público, o dinheiro não é de uma entidade abstrata chamada administração pública. Esse dinheiro é nosso. Nós falamos do desafio da sociedade. Qual que é o desafio do magistrado quando ele tem em mãos um processo que envolve a corrupção eleitoral, a corrupção em si? O magistrado ele precisa ter independência, deve ter condições para julgamento das causas. Por isso é que nós, da AJUF, sempre defendemos a independência judicial. O juiz ele precisa ter garantias, a irredutibilidade dos seus vencimentos, a inamovibilidade. Veja, se nós não tivéssemos a inamovibilidade, o juiz federal Sérgio Moro já teria sido removido da 13ª Vara de Curitiba. Então é preciso que nós continuemos com as garantias da magistratura. A irredutibilidade dos seus vencimentos, a inamovibilidade, a vitaliciedade. Porque se o magistrado ele não tiver essas garantias, quem vai sofrer é a população? Porque um judiciário fraco representa uma sociedade sem proteção. Doutor Veloso, a corrupção eleitoral é um problema de alguns segmentos? É um problema da administração pública ou é um problema de todos? Não, é um problema que deve ser enfrentado por todos. É um problema que tem se demonstrado que é um problema endêmico no Brasil. É um problema que já está incrustado em todos os segmentos da nossa sociedade. E ele precisa voltar a ter controle. Nós não podemos estar com a corrupção descontrolada como nós temos hoje no Brasil. Há um instituto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo que projetou em 64 bilhões de reais a corrupção anual no Brasil. E eu sempre tenho falado isso, que a Lava Jato, ela apurou até agora uma ponta desse iceberg. Uma ponta do iceberg, porque as pessoas denunciadas, elas estão sendo acusadas de terem desviado pouco mais de 6 bilhões de reais. Se a corrupção anual são 64 bilhões, então ainda há muito para se apurar. A Lava Jato representaria, então, apenas 10% da corrupção anual do Brasil. A ONU diz que são 200 bilhões de reais. Agora, a última delação premiada que nós tivemos, que foi amplamente noticiada aí pelos meios de comunicação, nós estamos vendo que esse iceberg, agora que ele está aflorando, mas ainda há muita coisa escondida. Doutor Roberto Veloso, muito obrigada pela participação, pelas informações tão importantes. O prazer é todo meu. Eu fico muito satisfeito de vir aqui prestar os esclarecimentos necessários, principalmente nesse programa, que é o programa Justiça para Todos, que a AJUF mantém há tanto tempo. Ok, muito obrigada. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você pode também assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.